Então, para quem não me conhece, quem não é da turma, né, hoje é uma aula aberta, então tem algumas pessoas provavelmente que não estão matriculadas na disciplina, na CCS, né, a Ação Curricular em Comunidade e Sociedade, que é uma atividade da UFPA que envolve atividade de ensino e pesquisa, e nós temos, a gente tem feito uma série de atividades aí né, com vários parceiros. Essa CCS chama Políticas Públicas de Cuidados, né, para as diversidades, e a cada semestre, a gente trabalha com foco em alguns marcadores de diversidades, né? Então, no semestre, no início de 2020, antes da pandemia, a gente começou um trabalho presencial com Corra, mas aí veio a pandemia, e a gente teve que parar. E aí, no semestre remoto, nesse semestre remoto, o SLS, e o semestre 2020, eu nem lembro mais qual foi, ponto 2, lá foi 2020.2, a gente trabalhou, né, com foco na questão de pessoas com deficiência, né, e a gente no semestre passado novamente trabalhou, né, no SLS no semestre passado trabalhamos também com pessoas com deficiência, só com foco na análise de narrativas de pessoas com deficiência que atuam como digital influencers, e no outro a gente trabalhou com histórias de vida de pessoas com deficiência e seus cuidadores, e hoje nós estamos nessa terceira oferta remota, já, né, a terceira oferta remota que nós estamos da CCS, tentando interseccionar algumas questões, né? Então, a gente juntou a questão da temática das pessoas com deficiência, a parceria com o Corra para Braço, que é parceiro também nosso em um outro projeto do PAEX-DOC, né, que é o Pega a Visão, e a gente, hoje, inclusive, a gente teve reunião, né, Frank, deve sair coisa boa aí do Pega a Visão em breve, e também em parceria com o NEPAC da UFBA, né, com a pessoal da área de nutrição, que tem trabalhado com a temática das obesidades. Então, esse semestre a gente está juntando aqui, né, várias lutas, né, vamos dizer assim, várias lutas, várias pautas, né, mas que todas elas se interseccionam, né, então, até porque existem pessoas com deficiência em situação de rua, né, existem pessoas com deficiência e com obesidade em situação de rua, né, então, e essas pessoas são atravessadas por outros marcadores, né, que envolvem, né, questões de gênero, de classe, de raça, né, de orientação sexual, e que hoje a nossa ideia aqui, né, a gente teve um primeiro módulo que foi trabalhando mais questões relacionadas às pessoas com deficiência. Hoje a gente está trabalhando, desculpe, depois a gente teve mais algumas aulas com o pessoal do NEPAC trabalhando as questões das obesidades, e tivemos uma aula aberta como essa, muito interessante, com convidadas também vinculadas à luta anti-gordofobia, né, que foi bem interessante o debate, várias questões surgiram. Na aula passada, Frank, que é parceiro nosso aqui, né, está no nosso corpo docente aí oficial, né, como colaborador da disciplina, junto com a professora Lígia, Frank deu uma aula falando, né, de aspectos mais gerais, vamos dizer assim, né, falando de questões de indicadores com relação à população em situação de rua, né, e de aspectos mais institucionais sobre essa ação pública desenvolvida pelo governo do estado da Bahia, que é o programa Corra para Braço, né, que Frank é o coordenador e que a Alessandra e a Ed Carla, que estão nos honrando, estando conosco aqui hoje, trabalham nessa equipe fantástica que é a equipe do Corra para Braço, né. E a ideia hoje, nessa aula de hoje, que é uma aula aberta, a gente estar trabalhando, continuando, né, o debate sobre pessoas em situação de rua e as interseccionalidades, né, que perpassam, né, a gente colocou o tema, né, corpos, mentes e afetos em vulnerabilidades, né, porque a gente está lidando exatamente com diferentes pessoas em sua integralidade, né, que possuem corpos que são discriminados, que possuem mentes, intelectos que também são discriminados, né, e muitas vezes vistas, inclusive, deixando de lado o aspecto dos afetos, dos sentimentos. E como a gente entende que o cuidado, né, envolve o cuidado enquanto um direito, né, não é algo que diz respeito apenas à pessoa, à família, né, ou seja, não é algo que está no âmbito privado, mas o cuidado é algo público, né, é importante a gente trazer
esse debate para nós aqui, essa integralidade do cuidado, que eu sei que o Corra cada vez mais tem avançado, né, nessa perspectiva de como a gente pode estar avançando nessa ideia de um cuidado mais integral, né, para a pessoa em situação de rua, pensando que essas pessoas também elas são completamente diferentes umas das outras, né, mas que elas são perpassadas aí, né, elas são atravessadas por diferentes marcadores de gênero, de raça, de classe social, de deficiência, de orientação sexual, né, todos esses outros marcadores que a gente já falou. Então, hoje a gente conta aqui na nossa aula aberta com a presença de Alessandra Coelho Cerqueira Corrêa, né, que é mestranda em Políticas Sociais e Territórios da UFRB, minha antiga casa e ainda atual casa, porque eu continuo no programa lá de pós-graduação, né, especialista em Direitos Humanos pela UFPA, advogada, supervisora do campo do Corra para Braço, e é de Carla Macedo Rocha, né, que é uma mulher negra, bacharel em Ciências Sociais pelo NEB, autora do livro Mulheres Vulnerabilizadas, Percepções de Violência em Contexto de Rua, em um território de Salvador. E na mediação, mais uma vez, o nosso querido Frank Ribeiro junto comigo, né? Então a ideia é que Ed Carla, né, traga suas ideias iniciais aí, né, 15, 20 minutos, meia hora, fica à vontade, Ed Carla, né, assim, mas a ideia é de uns 15 a 20 minutos iniciais com algumas ideias. Em seguida, a Alessandra, né, também traga as suas ideias. E após a fala inicial de vocês, a gente abre, né, para o debate com a turma. Então, quem quiser falar, qualquer pessoa presente aqui, pode ou se manifestar pelo chat, ou pode se manifestar também, tem essa mãozinha aí, né? Então, é só levantar a mãozinha que eu chamo, e aí vocês podem perguntar, questionar, enfim, comentar alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida. Então, essa que é a ideia. De Carla eu já perguntei, de Carla não vai usar a apresentação. A Alessandra vai usar alguma apresentação? Não? Ótimo, também. Eu também estou na fase de poucas apresentações, Eu mas não é gosto melhor. Muito, não, viu? Não, mas é porque para esses recursos aqui, né, eu pediria só também para quem não é matriculado na disciplina, se possível, colocar o nome de onde é, né, aí no chat, só para a gente saber, né, quem está presente aqui também, tá bom? Então, eu passo a palavra inicialmente para a Ed Carla. Para quem não está familiarizado ainda com a plataforma aqui, se você clicar na foto de Ed Carla, aí tem um negócio tipo um clipezinho assim. Então, sugiro que quando as pessoas estiverem falando, vocês cliquem, porque aí aumenta, né, enfim, aumenta o tamanho da tela e a gente consegue perceber melhor, e principalmente caso tenha alguém que precisa fazer leitura labial. E caso tenha alguém que precise ativar legenda, né, existe um recurso aí nesses 3 pontinhos que tem lá legenda. Aí você coloca lá legenda em português também. A legenda não é a melhor coisa do mundo, mas dá para acompanhar também, caso alguém necessite da legenda, tá bom? Então é de Carla com você. Obrigado pela presença, obrigado já desde já, Frank, e a Alessandra também. Olá, gente, boa noite. Agradecer pela oportunidade de estar num espaço como esse, né, trazer uma temática tão importante para a discussão. Falar sobre um grupo social que é extremamente invisibilizado, então é muito importante espaços como esse, que privilegiem essas discussões, né, pessoas com deficiência, questões de gênero, questões de raça, são muito importantes. Eu não pensei em uma apresentação, eu pensei em alguns pontos, né, que eu pudesse trazer e que a gente pudesse discutir, e a partir disso as pessoas possam fazer perguntas e aí a gente possa aprofundar no debate. Pensei em falar um pouco a partir da minha pesquisa, né? Foi uma pesquisa que eu fiz trabalhando no programa Corpo Abraço, durante o estágio, né? Que é a partir dessa pesquisa que ela se transformou em livro, que foi esse título que Edgilson falou, por pensar também que a partir dessa pesquisa a gente tem elementos, né, para essa discussão, né?
essas questões que a Edilson trouxe de gênero, de raça, de classe, como elas se interseccionam, né? Falando da população em situação de rua. Então, vou falar um pouco do território. Frank já fez uma apresentação mais geral, né, do programa, e aí eu penso em falar mais sobre a nossa atuação nos territórios mesmo. Eu trabalho atualmente em 3 territórios aqui de Salvador, né, nas equipes de rua. Nós, além das unidades, nós temos as equipes de rua. A gente atua lá no território do Pela Porco, no território do Comércio e no território do Gravatá, que são regiões que são áreas, né, do centro da cidade de Salvador. A minha pesquisa, ela foi feita, é uma etnografia que foi feita no território do Pela Porco, no ano de 2017, né? Então, quando eu chego no programa Corpo Abraço, que eu não tinha experiência nenhuma com população em situação de rua, não sabia nada de população em situação de rua, e quando eu começo a trabalhar, que eu começo a participar, né, desse universo, o quanto que eu fico impactada. Acho que essa é a primeira impressão de todas as pessoas que começam a trabalhar, a ter um contato com pessoas em situação de rua. A gente começa a se perguntar como que essas pessoas conseguem, né, sobreviver enfrentando tantas violações, né, nas ruas de Salvador, que isso também não se resume só a Salvador. Esse cenário de violência, de violação de direitos à população em situação de rua, infelizmente, ele acontece em todo o nosso país. Então, a minha pesquisa, ela busca compreender a percepção de violência de mulheres vulnerabilizadas socialmente. Então, eu chego lá no Pela Porco, vejo que, para além, né, de todas as violências, de todas as violações, como que as mulheres elas conseguem, né, como que elas entendem essa violência, como é que elas conseguem estratégias para sobreviver num cenário tão hostil, num lugar tão adverso, né, com todas as particularidades que o corpo, né, que a questão de gênero nos coloca, né? Nós, enquanto mulheres, né, sabemos o ser mulher, o quanto que isso nos coloca em outro lugar, né? Estamos mais suscetíveis à violência, a violações, o nosso corpo ele é objetificado a todo tempo, e como que essas mulheres conseguiam sobreviver naquele espaço da rua. Busquei também conhecer e entender aquelas redes, né? Como que funcionavam as redes de sociabilidade por aí, a partir dos serviços, o trabalho, como é que se dava, como é que trabalhavam por ali, e como é que se elas entendiam que, por ser mulher, elas enfrentavam, né, mais violência, né? Se elas eram mais violentadas pelo fato de serem mulher. Então, essas foram algumas perguntas que eu me fazia e o objetivo, né, principal da minha pesquisa. Quando chegar o tempo, vocês me acendem, porque eu estou bem perdida nessa questão. Então, falando do território, né, em Salvador, o centro da cidade é o lugar onde mais se concentram as pessoas em situação de rua. Então, no Pela Porco, no Aquidabã, no Comércio, isso muito pelo centro da cidade, ele ser um lugar onde as pessoas conseguem fazer o que a gente chama de corre, né? As pessoas conseguem trabalhar, as pessoas conseguem alimento, os serviços estão no centro da cidade, então o acesso acaba estando num lugar, né, onde elas conseguem, de algum modo, se manter sem ter tanto que depender, por exemplo, da família, de outros atores. Elas conseguem fazer um corre por ali, né? Então, o Pela Porco é esse território que fica ali nas proximidades das Sete Portas, que é uma área do centro, né, que a gente caminha para a saída da cidade, para a BR, a gente vem para o comércio,
é uma área que era a primeira rodoviária de Salvador, começa, né, a funcionar ali. Então, essa população em situação de rua também, de Salvador, uma das origens, né, dentre outras, uma das origens da população de rua, essa chegada, né, a cidade, essa busca das pessoas por trabalho, e aquele ali era uma porta de entrada na década de 70, né, esse lugar, a ocupação do Pelo Corpo é uma ocupação da década de 70, e como outros espaços da cidade, ele não, a gente não vê um investimento em estrutura, por exemplo, né? Então as pessoas estão ali, estão em situação de rua, mas elas trabalham ali o dia todo, mas elas não têm um banheiro, por exemplo. Elas não têm onde tomar banho, né? Lugar público, né, para tomar banho, não tem essa estrutura. Então elas fazem por ali, elas vão se organizando do modo que elas conseguem, né? Muitas vezes até pagando em alguns lugares para utilizar esses equipamentos. Outro ponto que eu acho importante da gente dizer é quem são as pessoas em situação de rua, né? Então, isso certamente foi uma coisa que o Frank tocou na aula passada, mas eu acho importante a gente é, é, falar novamente sobre isso, né? As pessoas em situação de rua, elas são, em sua maioria, né, homens, são pessoas negras, né? E são pessoas que vêm parar nas ruas pelos mais diversos motivos, né? Desde um rompimento de um vínculo familiar, a uma violência que sofre em casa, a um problema que ela teve no território, ou mesmo a rua é uma possibilidade de vida, né? Por falta de trabalho, por falta de uma estrutura, né? De vida, ela encontra na rua uma possibilidade, né, de continuar vivendo. Então, isso é bem importante a gente dizer quem são as pessoas em situação de rua. Sobre, sobre a minha pergunta de partida, né? Acho que isso também é uma coisa importante da gente dizer, porque eu acho que é um gatilho para a gente fomentar a discussão, né? Eu tinha interesse em saber se as mulheres, né? Então, eu resolvi, né? Eu optei por trabalhar com as mulheres, entendendo, né, a particularidade, que o corpo feminino, né, intersecciona, né? Que o corpo feminino intersecciona, né? As questões de gênero, de raça, de classe, orientação sexual, o tipo de trabalho que elas fazem. Então, por isso, eu optei por trabalhar com as mulheres, e não com mulheres e homens. E não que os homens não sofram violência, né? Eles sofrem tanto quanto as mulheres. Violência em situação de violência das dos mais diversos atores, né? A gente, quando a gente pensa a violência de um modo bastante amplo, não só aquela violência que fere o corpo, né? Então, eu queria saber se as mulheres elas entendiam todas aquelas situações que elas passavam por ali enquanto violência, se elas percebiam que o corpo delas, né, por elas serem mulheres, elas sofriam mais que os homens. E aí, de uma forma geral, o que eu observei é que elas entendiam sim que elas sofriam violência, que aquilo tudo ali era violência, né, quando elas não conseguiam uma documentação, ou quando elas não conseguiam acessar um serviço de saúde, ou serviço de justiça, né, ou quando, por algumas ações no território, elas acabavam tendo que sair dali, ou sofrendo alguma agressão física, elas entendiam todas essas questões enquanto violência, mas o que ainda mais latente, assim, mais forte para elas, era ainda a violência física, a violência sexual e a violência verbal. Que são as questões que chegam de uma forma
de uma forma mais latente, vamos dizer assim, o entendimento delas do que é violência na rua. E a partir desse entendimento dessas mulheres sobre o que era violência, eu pude também ampliar a minha percepção, não só da violência, mas das estratégias, né? Das estratégias e das possibilidades de viver a partir das conversas, das observações, das visitas que a gente faz no campo. A rua, ela é um cenário, ela é um lugar de vida, de muita vida, né? De muita vida, de muita potência. As pessoas na rua, elas compõem, elas atuam, elas trabalham, e trabalham muito durante todo o dia. Elas sofrem muito com a invisibilidade, com os estigmas, né? Com os estigmas que são impostos a elas, mas elas pulsam muita vida na rua, né? Enquanto para alguns a rua pode ser um fim, né? Para outras pessoas, para essas pessoas, a rua é um meio de vida, é uma possibilidade de vida. É na rua onde ela consegue continuar, né? Na rua ela tem a possibilidade de trabalho, ela tem a possibilidade de cuidado e de acessar os direitos, né? Direitos esses que muitas vezes elas nem sabem que têm, né? E o Corra para o Abraço, ele trabalha nessa perspectiva, né? De garantir direitos, de garantia de direitos para estas pessoas que no processo mesmo no processo de opressão que elas vivem a todo tempo, não conseguem acessar. Bom, os pontos que eu tinha anotado foram esses, e aí não sei se meu tempo já extrapolou, mas aí, a partir disso, a gente pode começar a conversar, e as perguntas, espero que tenham muitas perguntas para a gente fomentar essa discussão. Obrigada, Edcarla. Então, obrigada. Vamos fazer o seguinte, a gente passa já para a Alessandra, e já tem algumas perguntas aqui, né? E depois de Alessandra, a gente abre para uma primeira rodada de perguntas, tá bom? Obrigado. Alessandra, com você. Olá, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir com esse fone? Sim, tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem. Então tá. Então, né? Eu sou a Alessandra Coelho, como já foi apresentada. Estou como supervisora, mas trabalhei nos últimos 7 anos como educadora jurídica do programa. Então, eu queria falar um pouco sobre a perspectiva do direito à maternidade dessas mulheres em situação de rua que a gente acompanha. E se a gente tiver um pouquinho de mais tempo, depois eu falo sobre 2 outras coisas que também fazem parte da nossa rotina de trabalho. E assim, eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Falar sobre maternidade em situação de rua, para mim, pessoalmente, é uma temática que me afeta bastante. É o tema da minha pesquisa do mestrado, como continuidade da minha pesquisa na especialização em direitos humanos. E aí eu queria começar refletindo mesmo, assim, que as discussões, né, que debruçam sobre o uso de drogas feito por mulheres em situação de rua, dificilmente ele acaba sendo retratado levando em consideração a contextualização sociocultural que essas mulheres estão inseridas, né? Geralmente, quando a gente ouve os discursos sobre o uso de drogas de mulheres na rua, geralmente são discursos que estão envolvidos em um julgamento moral, um julgamento que envolve mulheres que são negras, mulheres que estão numa condição de extrema vulnerabilidade, mas que colocam essas mulheres como pessoas
que seriam desregradas, descontroladas, incapazes de cuidar de si e dos outros. E aí, o que também não é levado em consideração é que o uso de substâncias psicoativas, ela está constante na história da humanidade, desde quando o mundo é mundo, né? As drogas ocupam um espaço na vida das pessoas, e aí eu gostaria mesmo que a gente refletisse sobre essas temáticas com as nossas mentes abertas, mas as drogas, elas ocupam espaço na vida das pessoas, sendo elas lícitas ou ilícitas. Nem sempre o uso de drogas foi demonizado, né, na história da humanidade, isso é uma coisa mais recente, inclusive, mais para o final do século XIX, por aí, não me recordo assim com muita exatidão, mas é a partir dessa demonização que a situação voltada ao uso de drogas acabou se tornando problemática. E no Brasil, especificamente, falar de guerra e de proibição às drogas precisa ser sempre atrelado às concepções racistas e à nossa história, né? Então, a gente fala do uso de drogas sempre associando a um processo de guerra às drogas, e quando a gente associa tudo isso ao nosso público, que é o de pessoas em situação de rua, a gente precisa pensar que a gente está lidando com um público que sofre com a ausência ou com a deficiência de políticas públicas focadas no cuidado dessas pessoas. E aí, tudo isso acaba encaixando as pessoas em situação de rua em um lugar, em uma condição de mais vulnerabilidade ainda do que das pessoas que estão em uma outra configuração, né? Então, se o uso é feito de forma abusiva por mulheres, esse contexto acaba ficando muito mais complexo, por vários motivos, né? Por falta de propostas voltadas a elas nessas políticas, na política nacional, inclusive, que é uma política que é voltada basicamente para o público masculino, levando em consideração até o que a de Carla falou aí, que a população em situação de rua é majoritariamente composta por jovens, homens, negros. Então, assim, as mulheres, elas são a minoria, e por isso elas acabam ficando numa situação de ainda mais vulnerabilidade, porque as políticas não são pensadas para elas, elas acabam tendo que se adequar ao contexto em que essas políticas estão postas, e aí a gente precisa analisar sempre sobre essa intersecção, né, de raça, classe e gênero, e a gente coloca a situação de rua para juntar tudo e virar uma hipervulnerabilidade social, né? Então, as mulheres, elas ficam numa condição ainda de maior invisibilidade e de maior subtração da condição como seres humanos, né, que as pessoas em situação de rua em si, mesmo no geral, elas são subtraídas da condição de seres humanos porque elas têm direitos violados em todas as órbitas da Constituição Federal. Se a gente for parar assim para poder a gente fazer uma análise de garantia de direitos, existe uma negação de direitos em todas as órbitas, em todos os artigos, inclusive. E na prática a gente vê isso de uma forma muito perversa. Então, assim, o que é que acontece com essas mulheres, né? As mulheres que a gente falou, do território do Pelaporco, as mulheres dos territórios que eu atuo, eu trabalho também em 3 territórios, que é a Gamboa, Água de Meninos e no território dos mares, e em todos os outros que o Corra acompanha. Elas acabam envolvidas numa situação de mais perversa vulnerabilidade, de violações de direitos diversos, de falta de serviços que atendam às suas características específicas. Se a gente for fazer uma ponte também aos processos de encarceramento, que são uma outra questão, também vão estar inseridas em um ambiente que não pensa nas suas especificidades, né? E são mulheres vítimas de todas as violências, como a Ed já falou aí, violências físicas, morais, sexuais, mas também de violências institucionais, muitas. E aí, assim, são as mais castigadas pela conjuntura e são as mais castigadas por essa ausência de políticas específicas que são voltadas majoritariamente para os homens, como eu já falei, né? Então, isso tudo acaba sendo fruto dessa cultura heterossexual, hegemônica, branca, na qual a gente está inserida, né? E aí a gente lida no nosso dia a dia com mulheres que sofreram violências no decorrer das suas vidas, que tiveram uma história marcada por perdas precoces, por muitas violências sexuais, mulheres que muitas vezes precisam utilizar o corpo como instrumento de trabalho, como forma de receber dinheiro.
mulheres que, na maioria das vezes, estão aliadas a um agressor para se proteger dos demais agressores, que são todos os outros homens, incluindo homens dos serviços públicos. E é importante que a gente dissocie, né, essas mulheres das quais a gente está falando aqui, que são as mulheres da rua, daquele modelo padrão de ser mulher, da perspectiva das regras sociais que são impostas, né, nesse modelo hegemônico cis, hétero, branco, de classe média ou de classe alta. Então, são mulheres que elas não seguem a esses padrões. E quando essas mulheres aparecem grávidas, existem muitas questões aí que a gente precisa analisar. A gente tem um modelo hegemônico também de maternidade, né? Um modelo social em que são impostos para mulheres esses papéis de serem mães, um modelo de maternidade imposto que segue o sistema de dominação e exploração das mulheres, que Safiotti já falava lá, e que obedece bem aquelas regras patriarcais. E essa construção, ela vai barrar qualquer movimento que vai garantir o direito das mulheres que a gente acompanha, que são as mulheres que usam drogas, que são as mulheres que estão em situação de rua, que são as mulheres que, de maneira nenhuma, vão conseguir obedecer aquele padrão de maternidade que seria o idealizado, né? Tudo isso associado, lógico, a gente precisa atravessar tudo isso com o racismo, que já desumaniza naturalmente as mulheres e que já desconhece elas enquanto mães historicamente, né? Então, esse mito do amor materno, da mulher que seria a provedora de uma família, de uns critérios que legitimem esta mulher enquanto mãe, elas não vão ser encontradas na rua. A gente está falando de maternidades negras, que tem essa maternidade historicamente negada, né? E aí a gente pode rememorar, inclusive, Angela Davis, Bell Hooks, que traz em suas obras que as mulheres e os filhos eram tidas sempre como mercadorias, então as mulheres engravidavam e seus filhos eram retiradas delas para serem comercializados, e essa mulher ela não era vista também, historicamente, como mãe, as mulheres escravizadas, e eu não vejo muitas diferenças para a realidade atual, né? Existe um processo de retirada desses filhos que acaba acontecendo ainda com muita frequência. E aí, isso faz parte mesmo da nossa rotina, quando a gente acompanha, quando alguma das mulheres que a gente acompanha está grávida, já dispara um alerta assim, geral na equipe. A gente precisa intensificar cuidado, a gente precisa demonstrar o tempo inteiro que essa pessoa possui uma rede de apoio, mesmo que não seja a rede de apoio que também está descrita nos modelos padrões, né? Ela possui uma rede de apoio que são os serviços que acompanham, inclusive é o nosso dever, é o nosso trabalho. A gente precisa sinalizar que existe uma rede de apoio, que é a rede socioafetiva. E aí o que acontece é que, na prática, as ruas, as cadeias, as favelas, elas acabam reproduzindo, né? Se reproduzindo enquanto as senzalas e os navios negreiros da modernidade. Então, a gente vê as cidades grandes como as grandes fazendas de antigamente, e a moral e o senso comum, que muitas vezes são reproduzidas, inclusive, por profissionais da rede, infelizmente, encarando, né, o uso de drogas enquanto doença, utilizando mesmo a expressão patológica de dependência química e colocando essas mulheres como incapazes de parir e cuidar de seus filhos. E aí isso acaba fomentando a perda do poder familiar de muitas dessas mulheres. Que na maioria das vezes, não são sequer ouvidas pelo Estado. Então, essa é a nossa realidade. A maioria, né? Na verdade, de um tempo para cá, a gente tem conseguido barrar algumas decisões nesse sentido, mas é muito recorrente as situações em que as mulheres perdem seus filhos ou têm o poder familiar suspenso dos seus filhos e não são ouvidas pelo Estado, e nas oportunidades em que são ouvidas por esse Estado, elas são condicionadas a internações para cuidar, né, do que eles chamam de dependência química, e aí essas ordens, elas não sustentam, elas não seguem, né, a questão das especificidades do uso de drogas, que não desencadeia a dependência química em todas as pessoas, ao contrário do que se acredita e do que o senso comum do nosso governo tem reproduzido.
E existe essa condicionalidade, você só vai ficar com seu filho se você se internar. E aí, se a mulher não sustenta essa exigência, que na verdade é uma exigência que seria muito difícil para qualquer pessoa, a de privação de liberdade, a exceção acaba virando a regra, essa mulher acaba perdendo o seu filho. E a gente identifica mais uma criminalização da situação de vulnerabilidade dela, né? Então, a gente lida com mulheres grávidas, assim, no contexto de muitas dificuldades, sempre precisando enfrentar os discursos hegemônicos da incapacidade delas de cuidar, dos julgamentos do que seria melhor para as crianças, dos afastamentos que acontecem com muita naturalidade, assim, os discursos, inclusive, com muita naturalidade. E aí existe a situação, quando a mulher pare e que o conselho tutelar, as varas de infância acabam interferindo e essa criança é afastada da sua genitora, esse afastamento, ele fica condicionado a algumas coisas, né? A criança fica afastada até que ela seja entregue ao que a gente chama de família extensa, que seria os parentes. Isso não é só em relação a pessoas em situação de rua, não. Todas as vezes que as crianças estão... se considera que as crianças estão em situação de risco, existe essa possibilidade de afastamento, e as crianças seriam conduzidas à família extensa, que é a família nuclear, né? Mãe, pai, avô, tio. Só que a gente lida com um público que, na maioria das vezes, possui vínculos rompidos ou fragilizados com suas famílias, e aí é uma realidade muito comum a de que a trajetória da vida dessas mulheres seja atravessada por institucionalização dessas crianças. Então, as decisões acabam fazendo parte da vida delas, e aí a gente tem um paradoxo que é muito perverso, mas eu faço questão de falar em todos os lugares que eu vou, que é o seguinte: as vulnerabilidades das pessoas em situação de rua, principalmente das mulheres, elas são invisíveis todo o tempo da vida delas. Então, para elas são negados direitos sociais de moradia, de saúde, de assistência, de documentação, dignidade, lazer, trabalho. Para tudo isso, ela está invisível. Aí, quando aparece uma barriga, essa mulher passa a ser enxergada por todos os lugares, por todas as pessoas, por todos os serviços, pela mão do Estado, que deveria garantir esses direitos que eu falei, né, anteriormente. E aí, por que a gente questiona tudo isso? Porque, para além desses argumentos das impossibilidades de se cuidar e de cuidar do outro, existem serviços que têm trabalhado para poder fortalecer tudo isso, mas porque existe uma legislação que, por garantia, deveria zelar pela maternidade enquanto um direito dessa mulher, mas pela maternidade também enquanto um direito das crianças de conviverem com sua mãe, de conviverem com a sua família, de não passarem por todas as amarguras que existem dentro da instituição, por mais que os profissionais sejam comprometidos. E a legislação, ela inclusive é nítida durante todo o tempo, de que a família é uma instituição central à garantia de direitos, e aí a gente defende o direito dessas mulheres de terem seus filhos, mas a gente também defende o território e a comunidade enquanto família dessas mulheres. Então a gente precisa sair daquela ideia da família tradicional, já passou da hora da gente abolir, né, esse modelo único de família, e também a gente precisa responsabilizar o Estado enquanto garantidor das condições para que o núcleo familiar tenha condições de cuidar dessa criança, dessa família, e de todas as outras crianças que, porventura, deveriam estar nesse núcleo e que a gente sabe que são retiradas no decorrer da vida dessas mulheres. Não é raro a gente escutar mulheres que perderam 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Então, assim, a gente tem muitas falhas no cumprimento dos direitos pelos serviços e pelos órgãos de proteção que deveriam ser acionados para dar o suporte e, excepcionalmente, conduzir o afastamento. E aí o que acontece na prática é que a ordem é inversa. O momento próximo ao parto é sempre um dilema para as mulheres, para as equipes. Não são raras também as situações em que as mulheres acabam ficando com medo de continuar o tratamento e perderem seus filhos e acabam abandonando o pré-natal, parindo na rua, por conta dos relatos de suas companheiras, mas é muito perverso também a naturalização dessas mulheres, que muitas vezes vão associando o fato de que, a ideia e o discurso de que não teriam condições realmente de maternar,
E a gente acaba ouvindo muito esse discurso, assim, de um conformismo que não tem como não afetar, assim, afeta mesmo, porque é uma coisa que vai sendo colocada na cabeça dessas pessoas, que elas não são capazes. E aí a gente tem vários dilemas nesse contexto aí, de tudo isso que eu joguei, assim, na cabeça de vocês. A gente tem os discursos hegemônicos, a gente tem uma conjuntura total, estou falando só de justiça não, mas de racismo, de despreparação e de moralização, por parte, inclusive, dos profissionais da rede, que às vezes vão reproduzindo essas falas. Felizmente, a gente tem uma série de parceiros que acreditam na redução de danos e que têm tentado trabalhar no sentido contrário, aí eu não falo só do Corra, mas de várias outras frentes também, que tentam ofertar o cuidado na rua e que entendem que, de fato, outros caminhos são possíveis, embora seja uma frase do Corra, não é clichê, mas a gente tem uma dureza no sistema de justiça, a gente tem uma recomendação que é antiga, mas que acaba sendo posta em prática, do Ministério Público e do Judiciário, de que todas as mulheres que sinalizem que são usuárias de drogas, que cheguem nas maternidades, os serviços da maternidade precisam acionar conselho tutelar, e aí, algumas vezes, as varas da infância também são acionadas imediatamente, e às vezes não dá tempo de se deixar desenhado e de se mostrar que existe uma rede de apoio para essas mulheres. Existe um ideal, uma ideia de que o fato das mulheres usarem drogas já colocam automaticamente as crianças em situação de risco. Existe uma questão de falta de vagas para mães e filhos em unidades de acolhimento, vagas de unidade de acolhimento para mães e filhos. Embora a oferta tenha aumentado nos últimos anos, ela ainda não cobre a totalidade da demanda, mas ainda que existam serviços, existe um medo dessas mulheres de irem para essas instituições e não conseguirem sustentar de alguma medida e perderem seus filhos também dentro dessas instituições. Então, o que acontece muitas vezes é que essa mulher acaba perdendo o filho na própria maternidade ou dentro das instituições e elas voltam para as ruas num processo de intenso sofrimento, num contexto de puerpério que já movimenta todos os hormônios dessas mulheres e que intensifica as suas questões pessoais, e que são muitas, né? E as crianças acabam ficando nos abrigos. E aí a gente reitera, né, que o poder público ele não reconhece o seu dever de garantir direitos básicos durante a vida inteira dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens, dessas famílias, e acabam seguindo o caminho mais fácil, que é o de uma decisão judicial que vai mudar a vida de várias pessoas envolvidas, né? Muitas dessas decisões, elas são fundamentadas em uma redação legal ultrapassada. A gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente um artigo, que é o artigo 19, que a redação original dele falava mais ou menos que toda criança tem o direito de conviver num ambiente livre de dependentes químicos. Essa redação, ela foi revogada há muitos anos pelo que a gente chama de marco legal da primeira infância, porque ficou comprovado que existe um direito, né, dessas crianças à convivência a um seio familiar e à convivência comunitária enquanto família também, e que, excepcionalmente, que as institucionalizações deveriam acontecer, porque elas trazem danos à vida dessas crianças também. E o artigo 19 foi totalmente movido, mas quando as decisões são fundamentadas, a redação é colocada no texto, só não se menciona o artigo. Então, isso, essa acaba sendo a regra. A gente entende que deveria ser a exceção. E aí, apesar de tudo isso ser decorrente mesmo da falha do Estado, que não garantiu direitos, essa é a nossa realidade. E a gente tem defendido, inclusive, que existem outras estratégias baseadas na redução de danos, que eu acho que o Frank deve ter falado muito bem sobre isso, mas, inclusive, na garantia dos direitos que estão colocados na própria Constituição. O artigo 227, ele fala, inclusive, que é dever da família, da sociedade e do Estado de garantir o direito da criança e do adolescente. Então, todos nós temos uma certa responsabilidade nisso. Quando a gente elege gestores que não pensam nessa temática, quando a gente elege gestores que não
respeitam as condições de vulnerabilidade e que invisibilizam mais ainda, mas quando a gente não cobra do Estado de que ele precisaria ser esse garantidor e não colocar mais uma mão que pune, como costuma acontecer com as comunidades pretas e pobres, e na rua, isso é uma coisa que acontece todo dia, toda hora, né? Então, a gente questiona, quando a gente fala de direitos humanos, que é uma coisa que é muito criticada, mas que é para todo mundo, mas, afinal, são para quais humanos esses direitos? As pessoas que estão em situação de rua não estariam inseridas? E aí, assim, a própria situação de rua, ela já se configura por si só como uma violação de direitos humanos. Isso tem sido discutido, inclusive, na ONU e em vários outros espaços internacionais e nacionais, e na Constituição mesmo, já uma vez que a Constituição foi recepcionada por tratados internacionais de direitos humanos, então tudo que viola a Constituição acaba violando naturalmente os direitos humanos, e os direitos sociais, todos que eu já falei anteriormente, né, são violados dessas pessoas cotidianamente. Mas a proteção à maternidade, especificamente, está expressa no artigo 6º da Constituição, junto com todos esses outros que eu já tinha falado, né? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, tudo que acaba sendo lenda na rua. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também, em vários artigos, fala da importância da convivência familiar e da priorização disso. Então, tudo isso precisa ser visto sobre essa ótica de um Estado que não cumpre o que promete nas leis, né? E não recair sobre as mulheres. Mas como não dá para a gente ficar esperando tudo do Estado, né? Afinal, a vida segue e segue de outro jeito. Então, a gente tem buscado outras formas de cuidado para esses sujeitos. Não só para as mulheres, mães, as mulheres que parem, como para as mulheres no modo geral, mas também para essas crianças, tentando fortalecer as redes de apoio, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, nós do Corra, nesse contexto, a gente tenta se colocar também enquanto uma rede de apoio, mas fortalecer a rede de apoio que existe, que seria composta pelos serviços da rede, consultório na rua, os CAPs, os centros POPs, os serviços da rede municipal, a família socioafetiva dessas mulheres, levando em consideração que muitas delas possuem seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e dentro do que possível também fortalecer esses vínculos familiares, quando esse for o desejo dessas mulheres, e quando a gente perceber também que a gente não vai colocar e produzir mais danos na vida delas, né? A gente entende que é possível envolver toda a comunidade nesse contexto, e a gente pode provar isso com pesquisas e com nossa prática, de que muitas mulheres se organizaram a partir da maternidade e que gestaram e maternam seus filhos. A gente acompanha muitas famílias nesse contexto, apesar de todas as dificuldades e de todas as omissões que o Estado impôs nas suas vidas. A gente trabalha na estratégia de que o cuidado com redução de danos, ele é embutido nos preceitos da reforma psiquiátrica. Então, condicionar mulheres à internação para que elas fiquem com seus filhos é violação de direitos. A gente precisa pensar em outras frentes e outras possibilidades, e tudo que a gente faz é embasado mesmo cientificamente, academicamente. Existem possibilidades, existem caminhos, e a gente tenta costurar essa rede mesmo através do abraço, né? Tentando sensibilizar os serviços, mas também prestando orientação para essas mulheres, prestando orientação para essas comunidades. E quando a gente não consegue também garantir que essas mulheres fiquem com seus filhos, a gente tenta dar todo o suporte a elas, também nessa defesa, né? Nesse acompanhamento, acionando os serviços da rede de justiça, tentando mostrar esse outro lado e sempre tentando prestar essa orientação a essas mulheres, porque o que acontece muito na rede de justiça é que tudo é construído de uma forma que é para as pessoas não compreenderem, e a gente quer que elas entendam tudo o que está acontecendo ali, quais são os caminhos que são possíveis, o que é que a gente pode tentar fazer, quais são as dificuldades. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui do lado de cá. Existe também um grupo de trabalho da rede que foi provocado a partir do Corra com Abraço, mas que hoje envolve vários outros serviços, que é o GT Materno. Inclusive,
que participam, Ministério Público, Defensoria, as maternidades de Salvador, e a gente tem defendido a importância de construir um fluxo de cuidado. Na verdade, esse fluxo já existe, mas a gente tenta se debruçar sempre sobre esse fluxo, colocando os serviços que acompanham essas mulheres, enquanto rede de apoio que precisam ser acionadas quando essas mulheres chegam nas maternidades para parir, justamente para evitar as retiradas compulsórias, embora a gente entenda que vão existir ofertas voluntárias, adoções voluntárias de mulheres que vão entender que não querem ou que não podem cuidar de seus filhos, e é um direito delas também, mas dentro do que sempre for possível, a gente vai tentar garantir esse direito. Eu acho que era isso. Tem 2 outras temáticas que eu queria falar, mas eu acho que dá para a gente rodar, né? E depois legal. A gente volta. Massa, Alessandra, obrigado pelas valiosas contribuições. Frank, quer colocar alguma coisa antes da gente iniciar o debate? Boa noite, gente. Só lembrei aqui de um exemplo, né? Tudo que a Ed Carla trouxe, que a Alessandra trouxe, que passou recentemente uma série na TV chamada Ninguém, né? E lá relata a vida de Sheila Maloca, né? Que é uma usuária, né? Vive em sua situação de rua, mas tem essa experiência da maternidade também como elemento que ajudou a organizar, né? E essa história é narrada lá em um dos episódios. Então, acho que traz muito do que a Ed Carla trouxe das violações, das violências, de uma rede que, quando trabalhando em conjunto e funcionando, é possível, sim, é uma maternidade possível. Então, acho que é um bom exemplo, assim, né? Tem uns 2 meses que esse seriado foi ao ar. Acho que vale a pena utilizar mesmo, né? Até ver ele, porque traz muito dessas narrativas que as meninas apresentaram aí. Massa, Frank. Então, é fácil de encontrar, e vocês colocarem no Google aí Ninguém, né? E colocar Sheila Maloca, PVE, vai aparecer aí, enfim, alguns episódios. Bem, eu vou abrir, então, para quem quiser, né, fazer alguma pergunta, alguma intervenção, alguma questão que queira colocar. Mas já para ir animando o nosso debate aqui, eu pensei em 2 pontos, na verdade, né? Um ponto, na verdade, para Ed Carla e outro para Alessandra. Já a gente faz uma primeira rodada, né? E aí, enquanto eu estou falando, se alguém quiser falar aí e levantar a mão, é só levantar a mão aí para comentar, perguntar, né? Quem quiser, tá? Renata já levantou aqui, mas eu já vou trazer a Alessandra e Laís também está inscrita. Então, Renata e Laís estão inscritos. Mas, para Ed Carla, dentro da questão das violências, Ed Carla, se você pudesse abordar um pouco mais, a gente sabe que tem, né, muitas mulheres trans em situação de rua, né? Então, muitas mulheres transgêneras, muitas mulheres travestis, né? E eu queria que você também, se você pudesse, né, falar um pouco mais, se na sua pesquisa e no seu cotidiano de trabalho, como é que vocês têm, enfim, eu sei que o Corra, inclusive, atende, né, tem várias assistidas, né, que são, e aí como que você vê a repercussão das violências, na verdade, né, com relação a essas mulheres, né, especificamente. Como também, como você vê, se você já teve também alguma situação, algum exemplo com relação a mulheres com deficiência em situação de rua, né? Também, se existe algum relato nesse sentido dessas violências. E para a Alessandra, 2 questões, Alessandra, assim, o tema, né, é um tema bastante instigante, essa questão da mulher em situação de rua e a maternidade, as drogas, né, o uso de drogas, etc. Fiquei pensando aqui em 2 questões também, né, que tem relação também com as violências, e aí eu queria escutar um pouco, se você pudesse abordar um pouco mais. 2 questões, né? Sabemos que muitas vezes também acontecem situações de mulheres em situação de rua, né, que acabam engravidando também por serem vítimas de violência sexual, muitas vezes, né? Então, como que está o debate também hoje, dentro do que vocês têm acompanhado, o debate, por exemplo, com relação ao aborto legal e mesmo aos procedimentos quando se trata de uma mulher em situação de rua, né? Então, como que está esse debate, se você pudesse trazer alguma questão sobre isso. E a outra questão também, né, que eu acho que é muito importante a gente colocar, considerando que são mulheres, né,
que trazem, né, que carregam uma série de estigmas, inclusive pelas próprias instituições públicas, né, inclusive pelo nosso próprio sistema de saúde, pelo SUS, vamos combinar, né, que assim, a depender, a gente, né, ou seja, os nossos sistemas, né, de políticas públicas, eles não estão livres de preconceitos, não estão livres de, né, discriminações, e a gente sabe de tudo isso que acontece, desde o racismo institucional, né, a gente tem evoluído muito, tem muita coisa boa acontecendo no SUS, no SUAS, mas se você pudesse falar um pouco também da violência obstétrica também, né? No caso dessas mulheres que elas engravidam, elas fazem acompanhamento e tal, né? Mas se existe algum dado e como vocês têm observado essa questão da violência obstétrica, porque me veio à mente aqui uma pesquisa muito interessante que eu acompanhei a apresentação uma vez, da Luciana Boatê, né, lá do Rio de Janeiro, que ela pesquisa a questão da violência obstétrica com mulheres privadas de liberdade, né, com mulheres que estão em prisões, etc. E são relatos assim extremamente chocantes, né? Então, se vocês também já vivenciaram ou já acompanharam algum caso de violência obstétrica também com relação, no caso, a mulheres em situação de rua, no caso, que acabam, né, dando à luz e tal. Então, essas duas questões iniciais, mas eu passo agora para a Renata e em seguida para a... Meu Deus, cadê o nome? Laís, que não conseguiu levantar aqui. Então, Renata, por favor, e a gente faz essa primeira rodada e devolve para vocês. Renata, por favor. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? É que o fone às vezes fica baixo. Talvez a minha pergunta seja um pouco mais direcionada para a Alessandra, devido à temática que ela trouxe, mas aí de cara pode ficar à vontade, né, para responder também. Então, Alessandra, você falou um pouquinho, assim, né, sobre como é que o Corra faz esse acompanhamento para mulheres em situação de rua que estão grávidas, mas, se possível, eu queria saber um pouquinho mais, assim, das ações no dia a dia, assim, pensando esses 9 meses, né, de gestação, se vocês oferecem serviços de saúde, se vocês fazem um acompanhamento aos serviços de saúde, de que forma, né, esse acompanhamento se dá, a depender da fase de gestação, porque cada, enfim, período tem a sua característica, e isso também vai gerar, né, mudanças físicas, hormonais nessas mulheres. Então, se possível, para você compartilhar um pouquinho mais de forma detalhada, é uma curiosidade minha mesmo, de que forma o acompanhamento ocorre. E também enfim, eu fiquei refletindo muito, né, com a sua fala, e queria saber um pouquinho, assim, como é que o Corra se posiciona em situações que são muito delicadas, no sentido de, por exemplo, ter uma mulher em situação de rua que deseja muito, né, assim, assumir esse papel da maternidade, de ter essa criança, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas do Corra percebem que ela está numa situação de muita vulnerabilidade. Então, assim, como é que vocês lidam, né, com essas situações? Quais caminhos buscar, querendo não ferir, né, a integridade dessa mulher, mas também pensar na saúde dela, da criança, e é uma curiosidade realmente muito genuína minha, de que forma, né, proceder, de que forma seguir os direitos humanos e lidar com essas situações. Queria saber também, né, se você puder compartilhar sobre essas situações, de que forma vocês atuam, e era isso. Obrigada. Obrigado, Renata. Passo para a Laís, por favor. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então, minha pergunta também vai ser direcionada para a Alessandra, eu acredito. É um tema muito polêmico, né? Essa questão da maternidade para mulheres em situação de rua. E eu estou pegando um outro componente que fala sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. E aí, algumas semanas atrás, a gente teve a participação de um conselheiro tutelar que atua nessa região daqui, né, do Gravatá, dessa região aqui do centro da cidade, falando justamente sobre essas crianças, né, que estão em situação de rua, juntamente com a sua família, né, e aí eu fico pensando, a Alessandra fez um comentário a respeito do julgamento, né, dos profissionais de saúde, quando essas mães desejam ter filhos, essas mães que estão em situação de rua. E aí, como é que ocorre essa questão do pensar também na criança, né? No lado da criança, né? Daquela criança que vai vir a morar na rua também. Ou então, por exemplo,
nessa questão que falaram também sobre a mulher muitas vezes está com um parceiro que pratica violência contra ela, mas ela está com ele para se defender de outros homens que também serão violentos. E aí, no caso de uma mulher que está com esse parceiro e tem um filho com esse parceiro, como é pensada essa situação assim da criança, da criança que vai nascer nesse meio de estar na rua ou então estar em uma família que ocorre violência contra sua mãe, por exemplo? Ok, Ou eu Laís. posso só acrescentar uma coisinha rapidinho? Claro. Porque eu perguntei como é que ocorre, né, esse acompanhamento com as mães, mas, se possível, também queria saber como ocorre o acompanhamento com os pais, ou até com outras mães, né, assim, as companheiras das mães. Eu imagino que também existem muitas mulheres que acabam assumindo, né, assim, essa situação sozinha, mas, se possível, também saber como é que ocorre o acompanhamento com os parceiros e parceiras, né, dessas mulheres grávidas. Ok, Renata, obrigado. Então vamos passar agora para uma primeira rodada aí de comentários, respostas, são muitas coisas, né, ao mesmo tempo, mas então eu passo para quem fala primeiro é de Carla ou Alessandra. Vamos na mesma ordem, pode ser? Primeiro é de Carla, depois a Alessandra. Estão me ouvindo, gente? Sim. Primeiro, sobre a questão das pessoas trans, né? Nas ruas, a gente encontra muitas pessoas, né? Algumas pessoas trans. A maior dificuldade, principalmente assim, né, da rede, por ser um processo, né, que é bastante demorado e que exige muito, é a questão da retificação do nome, né? Ele exige muitos documentos, né? Exige muito tempo, muitos certificados, muitos documentos, até conseguir esse processo de retificação de nome. A gente tem a questão com as pessoas trans também da auto-harmonização, né? Que muitas pessoas não conseguem acessar, que já é um direito, serviço, mas que muitas vezes essas pessoas não sabem que esse serviço existe, também não sabem como chegar nesse serviço. Então, essa questão da auto-harmonização, ela acontece, né, sem uma orientação. Tem a questão da violência também, as pessoas, do mesmo modo, como em vários outros espaços sociais, as pessoas em situação de rua são pessoas trans, elas sofrem com a questão da homofobia. Esse fator de ser trans, muitas vezes também é um fator que leva essas pessoas, né, ao consumo de substâncias e leva essas pessoas a estarem em situação de rua, né, em alguns casos. Isso foi o que eu pude lembrar. Na minha pesquisa, não entrevistei nenhuma pessoa trans, porque no território, no momento da pesquisa, né, não tinha nenhuma pessoa trans, nenhuma mulher trans, né, no território, mas logo depois a gente acompanhou, a equipe acompanhou um casal, né, um casal que a mulher era uma mulher trans, e uma coisa que a gente percebia assim também nessa relação era que assim essa questão da própria sexualidade, né, como que muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem definir a sexualidade. Tem essa exigência social, essa pressão social das caixinhas, mas que, ao mesmo tempo, como essa pressão também, às vezes, causa uma certa confusão nas pessoas, né? A gente tinha um casal, né? Um homem que ele se relacionava com uma mulher trans, mas ele não falava muito
muito sobre isso, mas e ele também não entendia que era um outro homem, né? Ele não entendia dessa forma. Era uma relação heterossexual, né? Porque era uma mulher trans, só para a gente trazer mais esse elemento para a discussão. Sobre as pessoas com deficiência, na minha pesquisa também não entrevistei nenhuma pessoa com deficiência, mas as pessoas com deficiência, elas estão nas ruas, né? A gente tem, né, pessoas com deficiência motora, né? Que a gente teve no assistido com a perna, né? Que precisou amputar uma perna. Então, ele oscila entre a situação de rua e a casa, mas a gente precisou buscar muletas para ele. A gente já teve situação de atender pessoas com dificuldade, pessoas mudas, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Porque na equipe a gente não tinha uma pessoa que, não tem uma pessoa que fale, né? A língua de sinais, a Libras. Então, essa questão da deficiência também é um desafio para o programa do cuidado com essas pessoas, né? A gente vai tentando comunicação, vai tentando acionar a rede, mas a questão da deficiência, principalmente nessa questão da deficiência de fala, que a gente precisa de entender a linguagem dos sinais, de saber de Libras, isso a gente ainda não conseguiu. Sobre a deficiência era isso. Ok. Acho que respondi. Sim. Depois eu vou trazer mais alguns elementos, eu acho, sobre essa questão aí também da deficiência. Alessandra, por favor. Deixa eu tentar organizar aqui a ordem dessas perguntas. Sim, nos territórios que eu trabalho, a gente também encontra pessoas com deficiência, né? Puxando um gancho aí de Ed. Inclusive, a gente acaba enfrentando muitas dificuldades no cuidado dessas pessoas, né? Então, deixa eu lembrar aqui, em relação às perguntas, o Ed Gilson perguntou em relação às mulheres que engravidam por causa de violência sexual, não é isso? Então, eu queria falar uma coisa que eu acho que serve para todas as perguntas, é que a gente, de fato, não romantiza essas maternidades, e tudo que a gente está falando aqui, na prática, é um contexto de muitas dificuldades. Muitas vezes a gente não tem resposta para essas críticas que a gente faz ao Estado, e a gente entende que não é nossa responsabilidade, inclusive, ter essas respostas, mas a gente tenta, dentro do possível, ofertar um cuidado para essas pessoas com os recursos que a gente tem, né? E aí, assim, em relação ao aborto legal, por exemplo, a violência sexual, ela é uma constante, não só na rua, mas em vários, inclusive dentro dos ambientes familiares, né? A violência sexual, ela é uma realidade na vida das mulheres. Antes disso, eu queria falar uma coisa que eu não tinha dito na minha fala, mas é o que eu queria destacar, que gestação e parto não é uma coisa que acontece apenas com mulheres, existem homens também que engravidam, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, certo? Então, existem homens trans que também engravidam e que passam por todas essas coisas que a gente falou aqui anteriormente, associando a isso a questão da transfobia. Era só um detalhe que eu não tinha trazido, que eu acho importante sempre a gente mencionar nos espaços que a gente vai. Mas, assim, voltando à violência sexual. Então, assim, para as mulheres que não estão numa condição de vulnerabilidade, como as mulheres que estão em situação de rua, o aborto legal ele já é uma questão, inclusive, por causa do ideário religioso e moral mesmo que as instituições possuem. Aí eu não estou falando só do serviço de saúde, mas a gente vê na televisão os vários relatos de crianças que são estupradas e que precisam estar expostas, né, em rede nacional para poder conseguir a garantia desse direito legal ao aborto. Então, na rua, isso não seria recorrente, isso não seria novidade. Eu trabalho há quase 8 anos na rua e essa demanda, para mim, nunca chegou, de uma mulher solicitar de realizar o aborto de forma legal. E isso me diz muito sobre como a gente precisa repensar as questões voltadas ao aborto, né? As mulheres negras e pobres, elas abortam de forma clandestina, muitas delas morrendo. O aborto, assim como o uso de drogas, não é que eu quero fazer uma comparação, porque são coisas extremamente diferentes, mas são duas realidades que existem no mundo, independente de serem criminalizadas ou não,
E na rua, quando as mulheres desejam interromper a gravidez, imagina-se que elas interrompam, como em vários outros espaços. A diferença é que a situação de vulnerabilidade é ainda maior, os riscos desses abortamentos são muito maiores, inclusive na rua, porque as condições de cuidado, né, são diferentes. Então, é isso. Acho que quando chega na rua é ainda mais perverso. Primeiro, porque a violência sexual ela acaba sendo naturalizada. Não são raros os discursos, e aí eu não estou falando só do discurso da rua, não. O discurso das pessoas mesmo que passam, dos passantes, dos serviços que estão perto, serviços públicos e privados, viu? De que, tá vendo, estava ali drogada, estava jogada, e por isso foi estuprada, assim como a roupa das mulheres é questionada, os seus comportamentos, né? Então, eu acho que esse tabu de se falar sobre a descriminalização do aborto acaba reproduzindo ainda mais violência na rua. Então é isso, é uma demanda que não chega diretamente para a gente, e a gente sabe que existe muito, é muito comum os relatos de mulheres que nos contam que estão grávidas, e a gente não vê essa gestação se desenvolver. Então, algumas vezes é relatado para a gente que existiu o abortamento, e algumas vezes as mulheres não tocam no assunto, e a gente imagina que isso deva causar muito sofrimento. Assim como as denúncias de estupro também dificilmente acontecem, né, na rua. Então, assim, o contexto da rua é totalmente diferente. Inclusive, um dos pontos que eu queria falar antes era justamente sobre a violência doméstica, que eu acho que depois da próxima rodada, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho mais, mas que falar de violência doméstica não dá para a gente pensar no modelo homogêneo. E a Lei Maria da Penha, inclusive, a gente precisa discutir um pouco como ela se aplica na rua. Então, levando em consideração que a violência sexual também é uma das formas de violência contra a mulher, né? Em relação à violência obstétrica, então, assim, são muitos os relatos, muitos. Lógico que de um tempo para cá, até porque a gente despertou para essa questão da violação do direito à maternidade, a gente tem estado muito mais próximo dos serviços de saúde. E a gente precisa destacar que, embora a conjuntura seja realmente moralista, existem profissionais sensíveis também. Não dá para a gente falar que todo profissional pensa desse mesmo jeito. Então, a gente conta, sim, com pessoas de referência dentro das unidades, dentro das maternidades, mas a gente tenta chegar perto mesmo, assim, quando uma mulher engravida. E aí eu acabo depois pegando até a ponte para a pergunta acho que foi de Renata mesmo, de como é que a gente faz, né, nesses casos, quando as mulheres engravidam. A gente tenta colar nelas. E aí, lógico, a gente precisa respeitar o desejo dessas mulheres e o momento que elas estão vivendo, né? Então, quando é possível, a gente tenta vincular essas mulheres aos serviços da rede. A Climério tem um ambulatório hoje que tem um projeto que é voltado para mulheres que fazem uso de drogas, estão em situação de rua. Então, a gente tenta deixar tudo muito referenciadinho para quando a mulher for parir, ela já saber para qual maternidade ela vai. Mas a gente entende que a realidade dessas mulheres é múltipla. Então, algumas mulheres elas vão estar no momento de mais organização, outras vão estar fazendo uso abusivo de substâncias psicoativas, ou podem ter sofrido outras violências e não vão conseguir acompanhar o pré-natal do mesmo jeito. E a gente tenta garantir o pré-natal dentro do que é possível. A gente já viveu situações, inclusive, com o consultório na rua, que é nosso grande parceiro, de pré-natais feitos na rua, em cena de uso de drogas, que era o que era possível naquele momento. E as crianças nasceram saudáveis ou precisaram de alguns cuidados depois que nasceram, mas muitos mitos também são levantados em relação ao uso de drogas na gravidez. Tem muita coisa que não é comprovada cientificamente e que acaba sendo difundido, né? Mas, assim, respondendo a Edgilson, as violências obstétricas, a gente ouve muitos relatos, mas a gente tem que lidar também com a situação que ainda é a da laqueadura compulsória, que é uma outra questão também, que eu acho que daria para uma conversa inteira, e para outros projetos de esterilização compulsória que estão sendo postos em prática e defendidos nesta gestão atual federal, né? Mas que a gente já vinha ouvido em discurso de profissionais, de que seria muito massa implantar chip em mulheres para esterilizá-las. Então, assim, violação de direitos sexuais e reprodutivos, temos, entendeu? Temos. E aí, espero que eu tenha conseguido responder. E aí, Renata, voltando, né? Como é o nosso dia a dia com essas mulheres? A gente tem algumas equipes no programa que se dividem em alguns territórios, né, de Salvador. Então,
Em diferentes dias da semana, diferentes equipes estão em outros espaços. Então, por exemplo, ontem tinha uma equipe no Aquidauana, na Água de Meninos, de manhã nos mares e na Ladeira da Fonte. Tem uma equipe que foi para o Gravatá. Então, assim, as equipes vão se espalhando pelos territórios e a gente tenta fazer o acompanhamento dessas pessoas, indo ao encontro delas, e atendendo-as e acompanhando como elas estão. Então, quando chegam, assim, essas demandas voltadas à gravidez, por exemplo, a gente tenta construir com essas mulheres ou com esses homens trans as possibilidades que existem, né? Informando quais são os serviços que existem, quais são os cuidados que são importantes ser feitos, e a gente entende que muitas vezes essa mulher não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, a gente empresta um pouco da nossa visibilidade chegando nos serviços, tanto para mostrar que essa pessoa é acompanhada por alguém, mas também para tentar fazer essa ponte entre o serviço e a pessoa, né? E tentar acompanhar nos exames, nas consultas, dentro do que é possível a gente faz. A gente teve muita dificuldade agora no contexto da pandemia, muitas dificuldades, porque a equipe só conseguiu ser vacinada agora mesmo, seguindo o critério por idade, embora a gente não tenha parado de ir para as ruas em nenhum momento. Então, a gente teve um monte de dificuldade, mas a gente tenta fazer dentro do que é possível. E a gente já deixa nossos contatos de referência nas maternidades também. Então, existe uma rede que tem funcionado, que não é só composta pelo Corra, né? Então, a gente tem, os serviços já têm sinalizado quando alguma mulher em situação de rua dá entrada em determinadas maternidades, e a gente tenta manter esse contato, fazer visita, a gente tenta fazer um monte de coisa. E aí, às vezes a gente não consegue, né? Mas se, por exemplo, essa mulher que ela vai trazendo a história da vida dela, e a gente entende que é possível fazer um link com sua família, algumas vezes, muitas vezes não é possível, mas quando é possível, a gente tenta fortalecer esses vínculos, já pensando que se essa criança for retirada de alguma forma, existe uma família que pode acolhê-la. Se a gente não consegue esses laços familiares, a gente tenta dentro da comunidade mesmo. Várias pessoas, as pessoas cuidam muito umas das outras na rua. E é uma coisa que a televisão, os documentários, as coisas falam um pouco, mas existe muito cuidado. Inclusive, quando alguém está doente, a gente recebe ligação, quando alguém está ferido, quando alguém vai preso. Então, assim, a gente tenta cuidar dessas pessoas também, para que elas consigam litigar com pessoas de referência, e a gente conta mesmo com os parceiros dos territórios, dos serviços. Os serviços são muito parceiros, né? Então, a gente tenta se colocar também como essa rede de apoio. Deixa eu ver, meu Deus. Aí você perguntou como o Corra se posiciona quando uma mulher deseja, mas ela não tem, ela está desorganizada. Aí é aquela coisa que eu estou te dizendo da parte de não romantizar. Não é culpa dela e não é culpa nossa. Existe um culpado que é o mesmo culpado que toma os filhos. Então, a gente tenta fazer o que é possível, a gente tenta organizar e contribuir para a organização dessas mulheres. Se isso não é possível, se não se consegue, infelizmente essa mulher vai ter as crianças afastadas dela. Aliás, na verdade, é quase que o que acontece sempre, né? Mas a gente tenta mover mesmo a rede no que existe, tenta vincular essa mulher numa unidade de acolhimento, tentando ficar perto o tempo inteiro. A gente tenta reforçar em todos os instantes, em todos os lugares que a gente vai, que o direito às unidades habitacionais deveria ser prioridade para as pessoas em situação de rua. Tem Minha Casa Minha Vida aí há muitos anos, mas a gente conta de dedo as pessoas em situação de rua que conseguem receber suas casas. Então, assim, a falta de casa não deveria ser motivo para retirada de filho, certo? Mas, infelizmente, e a gente precisa sempre estar levando esse ponto para constranger mesmo. Os serviços de proteção, eles são acionados já na maternidade, então o Conselho Tutelar, ele acaba acompanhando também esses casos, e na situação de desorganização, a justiça é sinalizada de uma forma ou de outra, até porque cada um está fazendo o seu trabalho, né, dentro do seu lugar. Então é isso, a gente, quando a mulher não consegue sustentar, e ela tem o filho institucionalizado, a gente tenta organizá-la para ela recuperar a guarda familiar desse filho com o apoio da defensoria ou da sua rede de apoio. Infelizmente, a gente não consegue, na maioria das vezes, mas existem casos exitosos em que a gente conseguiu, sim.
e porque a gente já tem isso muito pacífico de que o uso de drogas não é motivo de suspensão de poder familiar mesmo. Existem várias outras pessoas que usam drogas em outros contextos e elas criam seus filhos e cuidam de seus filhos na Barra, na Pituba, em outros bairros nobres, entendeu? Então, a gente tenta fazer dentro do que a gente consegue mesmo. E aí acaba sendo um trabalho muito de sensibilização também dessa rede. É mais ou menos assim como a gente tem feito. Aí, Laís falou um pouco sobre crianças que estão em contexto, né, da violência, como proceder. Aí a resposta seria mais ou menos a mesma. A gente não romantiza mesmo a violência, ela acaba sendo uma realidade. É muito fácil a gente reproduzir o que a gente sofre, né? O contexto é um contexto de violência generalizadas, como a gente falou, físicas, morais, institucionais. Mas nos ambientes de casa, de pessoas que têm emprego, de pessoas que têm uma renda elevada, de pessoas que têm estudo, a violência familiar muitas vezes é a rotina e os filhos dessas pessoas não são retirados. Então, o que a gente tenta discutir sempre é que não dá para criminalizar raça nem pobreza, entende? Então, assim, a gente não é a favor de violência, a gente tenta cuidar e inclusive dando informações mesmo. Acho que a gente faz um trabalho muito educativo na rua, né? Tentando falar das outras formas de cuidado, de tentar desconstruir as lógicas machistas, as lógicas de violência. A gente fala sobre isso nas nossas rodas de arte e educação o tempo inteiro. A gente tenta, nas relações em que existem violências, a gente tenta cuidar do agressor e da vítima o tempo inteiro, até porque esses homens violentos também são pessoas em situação de vulnerabilidade, porque a gente está falando hoje muito aqui de mulheres, mas a situação de rua vulnerabiliza homens e mulheres, mas a gente tenta ofertar também o cuidado dentro do que é possível. Nas situações em que a criança está em situação de risco, já existem serviços que tomam essa frente, né, da institucionalização, da retirada. Então, esse não é, de fato, o nosso papel. O nosso papel ali, naquele momento, é o de ofertar o cuidado e sempre prestando essa orientação. E nas situações, inclusive, em que existe a violência, as mulheres, elas são orientadas de que existem formas de se fazer denúncia, tudo. O que a gente não faz é ficar incentivando denúncia, porque na rua também, na prática, essa realidade acaba reproduzindo ainda mais vulnerabilidades, porque, por exemplo, a prisão, o afastamento de um agressor acaba trazendo outras vulnerabilidades para essa família, como fome, muitas vezes, outras violências, desorganização no uso de substâncias, enfim, eu espero que eu tenha respondido. Muito obrigado, Alessandra. A gente vai passar para uma segunda rodada aqui de perguntas, né? Mas antes quero agradecer aqui a presença de várias pessoas do Corra, que estou vendo que estão aí. Não sei se eu vou lembrar, eu vi que o Merri está por aí, que Jéssica está por aí, Cecília também está por aí, não sei se tem mais alguém. Vi que lá de Jane, que acho que é aluna de outra disciplina, está por aí também, né? Tem várias pessoas aí, então se eu não conseguir ver todo mundo, me perdoe, mas sejam todos e todos bem-vindos aí, né? Então, ex-alunos também aqui, ex-alunos e alunos. A Jana também está por aí, ó, eu passando aqui. Então, que bom estar encontrando vocês por cá, né? E se quiserem falar também aí, né? O pessoal, outras pessoas do Corra também, super bem-vindos aí para falar. Então, já tem a pergunta aqui de Clécia e a gente abre mais uma rodada, né? É só levantar a mãozinha ou colocar aí no chat que quer fazer alguma pergunta, ou pode escrever também que eu leio a pergunta, mas eu já vou passar então para Clécia. Oi, gente, boa noite. Eu vou fazer a pergunta no geral, mas talvez a Alessandra, que tenha mais contato com essa questão da maternidade, possa responder melhor. Mas a ideia é a pergunta é voltada para outros contextos também.
Eu fiquei pensando, a partir do que vocês trouxeram em relação às pessoas com deficiência, pensando não, é chamado, porque assim, como vocês falaram, o professor de Justo falou, pessoas com deficiência vivem em situação de rua, né? Inclusive, existe uma forte relação entre deficiência, raça, gênero e classe. Afinal de contas, a mesma sociedade que é racista, machista e misógina, classista, ela é também produtora de deficiências. Quando as estruturas opressivas, elas não matam materialmente, elas matam simbolicamente, devido à deficiência é vista uma morte social. Ao mesmo tempo, a gente percebe que nos estudos de classe, raça e gênero, existe uma ausência da discussão acerca da deficiência. E ao longo da fala de vocês, isso me gerou também uma interpretação de pensar nessas interseccionalidades, né? Vocês falaram sobre as dificuldades, se existem algumas dificuldades, existem alguns desafios, eu queria entender melhor de quais são essas dificuldades e quais são esses desafios, tanto pensando nesse mapeamento dessas pessoas com deficiência em situações de rua, e também pensando nessas intersecções de raça e gênero. E aí tem uma outra pergunta, para a Alessandra, que é justamente em relação à maternidade de pessoas com deficiência, porque, embora exista um incentivo do Estado e do poder público em relação à esterilização de pessoas em situações de rua, também existe muito longe a esterilização compulsória das mulheres com deficiência, independente delas estarem em situação de rua ou não. Eu imagino que talvez elas estando em uma situação de rua, esse processo acabe sendo muito mais potencializado, né? Quando a gente fala sobre o direito ao corpo da mulher, de interromper ou não a gestação, estamos falando de mulheres sem deficiência, porque as mulheres com deficiência já estão lutando pelo poder de ter sua capacidade reprodutiva preservada. Então, como é que vocês observam isso ao longo da atuação de vocês? E como que vocês têm se articulado e pensado no trabalho a fim de conseguir também atender essa população? Obrigado, Clécia. Mais alguma pergunta, mais alguma questão, gente? Tem um comentário aqui de Ladjane, impactada por uma realidade crua e cruel, alheia e que parece tão invisível. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, trazer alguma contribuição? Frank, quer colocar alguma coisa? Estava aqui, nós só complementando mesmo um pouco o que as meninas trouxeram, principalmente sobre a questão da infância, né? Quando a gente olha, por exemplo, o trabalho do COA, a nossa equipe, a gente não tem uma expertise com infância, né? É um trabalho mais voltado para o público adulto. Mas é um dado da realidade que as crianças estão, né? Tem muitas crianças que estão, famílias inteiras que estão no contexto em situação de rua. Se tem uma receita básica aí para a gente, é que a gente não pode fazer só, tem que fazer em rede, né? Então, o desafio sempre nosso é de estar próximo de instituições, de parceiros que trabalham com a questão da infância e da adolescência, né? Tem projetos como o Projeto Achei, que é uma referência, né, nesse trabalho, que a gente se aproxima dele. Dos próprios conselhos tutelares é sempre um desafio, porque quando a gente olha para a composição dos conselhos, né, são eleições, mas aí é quem tem força de se eleger, né? Então, muitos aí estão alinhados com um discurso religioso muito forte, muito normativo, mas é quem tem força de eleição, mobilizar pessoas, de ir se eleger. Então, tem um exercício aí de diálogo também com os serviços parceiros, com os que não estão tão alinhados com o que a gente acredita, mas de sensibilizar, de mostrar outras possibilidades e de construir caminhos. Quando um serviço, por exemplo, hoje, às vezes a mulher está na maternidade com a criança, aí liga para o COA, assim, ela vai ter alta, vocês vão fazer o quê? Terceiriza a responsabilidade, né?
mas eu já entendo que é um caminho dessa sensibilização, porque antes sequer ligavam, né? Já era o caminho de institucionalizar, de instituir essa maternidade, mas o fato de já ligar já é esse exercício de diálogo em rede que a gente vem fazendo. Então, pensando nessa questão da infância, não é uma expertise nossa, mas um caminho que a gente tem encontrado, né, que é um grande papel enquanto programa, é de se articular em rede, de procurar entender a demanda e de sensibilizar serviços que estão mais próximos dessa discussão para a gente fazer junto. É um caminho que a gente tem adotado, né? É isso. Eu fico pensando aqui também, né, nesse debate aqui que a gente abriu hoje, né? Quantas frentes, né, e questões de pesquisa e de intervenção que a gente precisa avançar, né? São muitas coisas ainda que a gente tem que avançar. E uma coisa também, né, agora que eu refletindo aqui, a Alessandra e a Edcarla, né, contribuindo um pouco com o que Clécio também trouxe, né? O Corra, eu sempre digo que o Corra tem uma coisa meio de bola de neve, embora sempre se disputa também qual é o tamanho dessa bola de neve, né? Mas tem uma coisa que eu provoquei, Frank, inclusive, já em outros momentos, na semana passada, por exemplo, o quanto a gente precisa também, por exemplo, hoje eu estou provocando nessa pauta, por exemplo, da questão da pessoa com deficiência em situação de rua. Na aula passada a gente falou bastante sobre isso. Inclusive, por exemplo, com relação principalmente à população em situação de rua, a gente vê muitos homens, por exemplo, em situação de rua, e mulheres também, usando aqueles ferros na perna, né? Geralmente sofrem um acidente, e Frank, inclusive, comentou dos mitos que se criam das pessoas de não tirar aquilo da perna, por exemplo, com medo de perder o benefício, né? E assim, tá muito visível, né, para a gente isso. Só que tem uma questão que eu acho que a gente tem que avançar, que eu acho que o Corra, por exemplo, que o Corra já avançou bastante, né, nos debates sobre gênero, sobre racismo, mas eu fico cada vez mais percebendo que quanto a pauta do capacitismo também tem que ser introduzida dentro do Corra, porque a gente acaba também, ou seja, é um preconceito que ele é de fato, né, é um tipo de preconceito, violência, né, que acaba também sendo reproduzido nas ruas, né? Então, a própria forma como as pessoas tratam as outras. Então, por exemplo, eu já vi situações em que algumas pessoas, lá tem um grupo e tem alguém com deficiência, né? E que você vê a manifestação, por exemplo, não só do racismo, mas também do capacitismo, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? E eu tenho, inclusive, falado com o Frank, mesmo assim, da gente até ter algum momento com a própria equipe do Corra mesmo, para a gente trabalhar mais essas questões sobre o capacitismo. A Carla trouxe questões muito importantes, por exemplo, com relação à linguagem, né, a questão das pessoas surdas, etc., né? Mas a própria falta de articulação que existe também, por exemplo, das próprias instituições que se destinam a atender pessoas com deficiência, que não enxergam também essa população, que essa população está em situação de rua, né? Então, eu acho que aí abre também um outro... Eu pretendo ainda um dia realmente fazer um trabalho bem focado com essa coisa da população em situação de rua com deficiência. Talvez, quem sabe, até na próxima CCS, né, Clécio? Eu fiquei pensando muito isso, até desde fazer um diagnóstico. Fiquei pensando a gente envolver até uma pequena pesquisa, quem sabe, uma pesquisação no próximo semestre, né, para a gente estar trabalhando essas questões aí. As ideias já começam a fervilhar aqui. Mas, enfim, mais alguém quer trazer alguma questão? Tem várias, o pessoal está falando aqui pelo chat, né? Ok. Então, vamos lá. Kátia está colocando a interlocação com o CRAS e com o CREAS, né, que é fundamental, né, e direitos humanos. Kátia quer falar alguma coisa? Por favor, levantou a mão. Boa noite a todos, todas, todes. Penso importantíssimo essa inter-relação que nós precisamos estar desenvolvendo da assistência social junto à própria SUPRAD, né, SUDEF, Superintendência da Pessoa com Deficiência. Hoje nós estávamos debatendo sobre o BPC, essas alterações, e eu também vejo, professor, tenho o mesmo sentimento do senhor quando eu vejo as pessoas nas sinaleiras com aqueles ferros, e em outros lugares. Eu não atuo especificamente com população em situação de rua, porque isso é ligado mais a especial, mas atuo nos GTs e vejo lá na básica essa necessidade. Hoje estávamos também conversando sobre isso. Então, quem sabe eu possa contribuir mais no próximo semestre, né?
E bom. parabenizo aí mais uma vez toda a equipe do Corra Pro Braço e todos que estão aqui engajados aqui nessa ACCS. Boa noite. Ok, boa noite. Ó, a Janaína colocou uma coisa muito importante aqui, né? Enfim, algo para a gente ficar atento, né? Existe o interesse das casas de acolhimento a essas pessoas portadoras de deficiência. Já vimos casos onde se propõe acolhimento visando a solicitação de retenção do benefício. Sim, né? Muitos casos. Esses casos são bem recorrentes, né? Assim, e é bom ficar atentos a isso, né? Já que a própria legislação, né, da assistência social permite, por exemplo, a assistência social, ela é gratuita, né? Mas a gente tem exceções, por exemplo, no caso para as casas de acolhimento, em que, por exemplo, tanto o BPC como outro possível benefício, ele pode ser, né, no caso de idosos também, né? Pode ser a instituição pode utilizar aquilo para custear, né, serviço para essas pessoas. E aí eu acho que é isso que a gente tem que debater, né? Porque a gente não está falando, né, em casa de acolhimento, a gente está falando em cuidados ampliados, né? E que muitas vezes essas casas de acolhimento a gente sabe muito bem como funcionam também, né? Então, assim, né, a gente não está falando disso, a gente está falando exatamente isso, em que cuidados ampliados são esses, mas que eu acho que ele passa por um debate, primeiro, um debate da identidade da pessoa com deficiência, né? Ou seja, o que é uma pessoa ter uma deficiência e estar em situação de rua, acho que essa é uma questão importante. Muitas vezes a gente sabe, muitas pessoas vão para a rua, na época da pesquisa do livro, eu lembro que eu vi relatos, lá nos mares, inclusive, de pessoas que passaram a ter uma situação de rua depois que adquiriram uma deficiência. Então, eu vi 2 relatos, eu lembro, de campo, quando eu estava, a gente estava fazendo a pesquisa, né? E a gente tem que falar, tem uma dimensão aí das próprias identidades dessas pessoas, né? E de entender exatamente aquilo que o Clécio colocou, que não é o fim da vida, né? Assim, não é a deficiência como morte, e que, né? E como a gente articula também, que aí já demanda articulação de outras partes da rede também, né? Porque é bem complicado quando a gente vê que a rede básica que a gente aciona, inclusive, ainda não atende também as pessoas com deficiência, né? Essa é uma questão, alegando aí uma série de questões. Mas, enfim, passo novamente para a Alessandra e a de Carla falarem aí sobre as questões que foram trazidas nessa rodada. Falar um pouco sobre o que Cleciane trouxe, né? A gente já falou um pouco aqui também sobre isso. As pessoas que estão em situação de rua é uma parte da sociedade, né? É um retrato também, tudo que a gente encontra em todos os lugares está na rua também. Então, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas trans, a gente tem todas as identidades, elas também estão na rua. E se as pessoas em situação de rua são invisibilizadas, a gente fica pensando nas intersecções, né? Que tem aí nessas identidades, como a Gilson trouxe, né? Que estão na rua, mas que elas não são vistas. E como que isso, para a gente, é um desafio, né? Para o programa, né? Para os profissionais, isso é um desafio, a deficiência, porque, assim, muitas vezes a gente só se dá conta da deficiência quando a gente está lá no campo, né? E aquela pessoa precisa de um cuidado. Então, assim, como o Cleciane trouxe, né? A gente fala de raça, a gente fala de gênero, mas outras questões que estão ali, que compõem, né, as identidades, em alguns momentos elas são invisibilizadas, elas passam por um processo, né, de tentativa de apagamento. A gente vê a mulher, mas a gente não pensa na mulher que é deficiente, que é negra, né, que é pobre, que mora em bairro periférico ou que está em situação de rua, o que é que alcança essas pessoas nos diferentes níveis, né, do que ela precisa para garantir a sua existência, né, no modo que ela se apresenta no mundo para a vida. Então, essa questão da deficiência, dentre outras, ainda é um desafio para toda a sociedade, mas principalmente para a gente do programa Corra Pro Braço, é um desafio, porque, assim, na rua, muitas vezes, a gente não tem tempo de buscar uma capacitação, de fazer um curso antes. A gente chega no território e as pessoas estão lá, e elas precisam do cuidado naquele momento, né? Então, com
como a Lê trouxe, né? A gente vai fazendo do jeito que é possível para a gente, mas não perdendo essa dimensão de que a gente precisa precisa capacitar a equipe e de buscar os parceiros, né? Para isso, porque a gente não, de fato, não dá conta. De fato, eu também não sabia que tinha uma superintendência de deficiência muito bom. Precisa buscar essas fontes. Sobre a deficiência, eu acredito que é isso. Deixa eu ver. Acho que é isso. Acho que a gente já falou. A gente acaba tendo ainda mais dificuldade porque as pessoas com deficiência na rua, elas acabam ficando numa situação de ainda mais vulnerabilidade, né? E principalmente, assim, em uma situação em que adoecem, por exemplo, ou que estão mais fragilizadas fisicamente, porque o ambiente em si já é um ambiente que vulnerabiliza, né? E a gente acompanha alguns casos, não são a maioria, né, das pessoas que estão em situação de rua, e eu acho que justamente por não serem a maioria, acho que as dificuldades acabam sendo também maiores por conta disso, porque falando de pessoas deficientes em situação de rua, as políticas públicas da população em situação de rua também não pensam totalmente nessa especificidade, né? A gente vê, inclusive, no acesso aos serviços, essa questão que Jana falou aí no comentário sobre as casas de apoio é uma realidade, infelizmente, e, infelizmente, muitas vezes é onde essas pessoas acabam indo, onde essas pessoas acabam ficando mesmo, e acabam se sujeitando a essa situação. Me lembrei aqui de alguns casos, inclusive, o de um assistido que a gente acompanha, que acabou tendo as 2 pernas amputadas, por exemplo. Ele morava num barraco perto do território onde a gente fica, e não havia mais condições dele ficar ali, naquele lugar, até porque ele não ia conseguir passar com a cadeira, não ia conseguir se movimentar, se locomover ali no espaço, e a solução que foi tida foi tentar um serviço de parceria, que era inclusive um desejo dele, que era um serviço que a gente conta também como parceiro, e que ele ficou um tempo nesse lugar, na verdade um serviço da rede informal, e ele falava muito desse sofrimento, né, da saudade do território, da saudade dos seus amigos, das dificuldades de ir ali socializar, que foi o lugar que ele viveu por mais de 19 anos. A gente tentou articular, inclusive, de pegar ele de vez em quando e levar lá para o território, mas acabou que veio a pandemia, e o serviço, inclusive, ficou limitado de receber visitas. A gente conseguiu, em alguns momentos, quebrar essa regra, assim, por conta de sensibilidade mesmo das pessoas que estavam nesse lugar. Mas, inclusive, esse lugar que a gente está falando foi um lugar em que não fez saques desse benefício, a gente precisou fazer uma articulação com a assistência social para que o benefício não fosse bloqueado, mas ele começou a se mostrar muito sofrido de ficar ali e começou a cobrar do lugar que levasse ele para uma casa de apoio, achando que seria melhor a situação dele. E aí ele foi transferido para uma casa de apoio e a gente não está conseguindo esse acesso, porque as visitas, elas não estão sendo permitidas. Mas lembrei também de uma outra situação mais voltada à guerra às drogas mesmo e a essa política de abstinência, de uma época que eu trabalhava em Feira de Santana, e que as pessoas tinham vergonha de falar, de pedir cuidado e tratamento do uso abusivo de drogas. O pedido sempre era o de internamento. Eu quero ir para um centro, eu quero ir para um centro. Inclusive, os serviços da rede lá já tem como rotina principal, antes de encaminhar as pessoas para o CAPS, levar para os centros. E um assistido sumiu do território e a gente começou a ficar preocupada, né? Ele nunca tinha demandado internamento, a gente começou a procurar nos lugares, morreu, está doente, está preso, nada. E aí, depois de um tempo, ele apareceu, dizendo que ele tinha fugido de um centro, eles chamam de centro, né? Ele tinha fugido de um centro, que as pessoas ficavam amarradas de corrente. E aí ele não falava assim muito o lugar, ele só falava o nome do pastor, que era do lugar, a gente não sabia o nome da instituição. E aí, numa outra feita, que um assistido pediu muito para ir com a comunidade terapêutica, que ele sabia onde era, que já estava tudo certo, a gente foi, né, levar esse assistido, que
trabalhar com redução de danos também é isso, é respeitar a vontade do sujeito. Então, em alguns momentos, a abstinência vai ser o projeto de cuidado que essa pessoa vai traçar para ela e tá tudo bem. E quando a gente levou o assistido, que a gente entrou, parecia um navio negreiro mesmo, assim. Muitas pessoas deitadas, jogadas, assim, muitas pessoas com deficiência no lugar, a gente ficou, assim, bastante assustada. As pessoas urinadas, assim, totalmente... E aí a gente já ficou, assim, meio sem querer... sem saber o que fazer, né, com o assistido olhou pra gente com medo, e aí o pastor disse que quem entrava ali não saía, e que se precisasse ele ia sair no burro com a gente, mas que o rapaz não seria liberado. E aí foi muito tenso, a gente conseguiu, na verdade, voltar com o rapaz, mas a gente ficou muito angustiada mesmo, por pensar nesse lugar onde as pessoas são depositadas e ninguém vê, né? Ninguém vê. Já aconteceram outras situações, eu passaria o dia todo contando aqui, mas em um dos casos específicos a gente decidiu judicializar, acionar, né, os serviços voltados era uma pessoa idosa que tinha deficiência, e o que a gente ouviu na rede, né, aí eu não queria deixar muito detalhe, porque eu não quero fazer essa exposição assim, mas o que a gente ouviu foi, ruim, mas sem essas instituições estaria pior, e aí o que vocês vão fazer com isso? Então, assim, muitas vezes existe o desencorajamento também das denúncias. Eu acho que é isso. Clécy, eu espero que tenha respondido minimamente, porque, infelizmente, é uma questão que eu não tenho uma resposta mesmo, assim, a ideal, né? Obrigado, Alessandra. Bem, a gente já está chegando ao nosso teto de horário aqui, né? Mas Frank quer colocar alguma coisa? Mais alguma pessoa quer fazer algum comentário? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Alguém da equipe do Corra que esteja aí? Né? Muitas provocações surgiram hoje aqui, né, gente? Muitas questões importantes, então... Bacana, bacana. Gente, eu só quero agradecer mesmo, viu, Edilson? A experiência dessa CCS para a gente do Corra, ela tem sido muito rica, porque é um debate que a gente está se defrontando agora mesmo, que é a questão das deficiências, né? A gente já trabalha com garantias de direito, essa realidade sempre teve posta para a gente, mas acho que agora que a gente começa, de fato, a refletir sobre, pensar caminhos, possibilidades. Então, essa CCS tem sido um momento de troca muito importante para a gente, de fortalecer isso, né? De a gente olhar para os nossos territórios, para o nosso trabalho, repensar nossas práticas, refletir sobre elas. Já está na nossa mira aquela conversa que a gente teve, né, de fazer uma capacitação para a equipe sobre capacitismo, é o que a gente já está alinhando data, pensando sobre, especialmente nessas 2 semanas, né, que a gente pôde falar mais especificamente do trabalho do Corra, agradecer muito assim as trocas, tanto na semana passada quanto nessa, foram muito ricas. Eu sei do desafio assim para as meninas também, né, para a Carla, para a Alessandra, que é um outro lugar também, né, é uma coisa tá na ponta, atendendo, cuidando, mas esse desafio também de estar fazendo essa troca aqui, e os participantes da disciplina, os inscritos, a equipe do Corra que topou hoje, vir muito aqui trocar com a gente também, está aqui acompanhando, discutindo, então é só agradecer. Eu sei que a disciplina a gente continua com ela, né, mas especialmente para a gente tem sido uma troca muito prazerosa. Bacana, Frank, muito bom. Assim, eu também quero agradecer, né, em nome da turma, aí, agradecer a Alessandra, a Carla, estarem conosco já depois de um dia de trabalho intenso aí, né, também a gente sabe, tá conosco aqui trocando, trazendo as experiências, né, as questões importantíssimas surgiram, né, aqui hoje, e eu acho que as falas de Carla e de Alessandra me fizeram refletir aqui, se eu tivesse uma síntese para fazer da nossa aula de hoje, né, que quando a gente fala do cuidado e quando a gente fala na diminuição das situações de vulnerabilidade, de enfrentamento dos riscos, né, principalmente a população em situação de rua, a gente tem que ficar muito atento, né, para que a gente, na melhor das boas intenções, né, diminua a vulnerabilidade, mas gere outras vulnerabilidades. Né? Acho que essa é a questão de tudo que foi trazido hoje aqui, né, seja com relação à maternidade, né, seja com relação
por exemplo, a essa pessoa com deficiência, que ela foi colocada no abrigo, mas que ela sentia a falta da rua, né? Então você vai, ou seja, o isolamento, né? A falta do convívio comunitário, né? Ou seja, que também se caracteriza com uma vulnerabilidade social, né? Algo que aumenta as vulnerabilidades sociais, também acho que é algo que a gente tem que refletir muito. Então, eu sempre acho que uma lição que sai daqui hoje é essa, né? Primeiro que não existe soluções simples, né? Para questões complexas, para, né, problemas públicos complexos. Talvez a primeira questão que a gente tenha que ver é entender esse problema como público, entender né, que esses problemas são públicos, que não é assim, uma simples vontade pessoal, né, de A, de B, de C, né, não é isso, ou seja, é o Estado mesmo, né, que tem que assumir essa responsabilidade pelo cuidado também, né, então essa é uma questão muito boa. O Estado, articulado com a sociedade civil, articulado com a família. E eu acho que sai daqui também, né, a aula de hoje me deixou mais instigado. Você já estava tem 2 semestres que eu falo disso, né, Clécia, dessa questão das pessoas com deficiência em situação de rua. Para o próximo, eu acho que eu saio daqui quase certo que eu vou pensar alguma coisa dessa CCS para o próximo semestre, bem nesse foco mesmo, né, assim, porque tem muitas questões aí, né, e tem uma coisa que eu acho que é interessante da gente colocar, dessa intersecção, né, situação de rua e deficiência, que a gente tem que lembrar que a deficiência também, né, historicamente, ela foi colocada, muitas pessoas se tornam pessoas com deficiência, são, enfim, ou são abandonadas, ou elas são colocadas em abrigos, né, porque são corpos, né, são corpos dissidentes, são corpos que incomodam. Só que, ao mesmo tempo, também são corpos que muitas vezes são utilizados por essa sociedade capitalista, inclusive, por exemplo, para a piedade, para a pena, e aí muitas vezes você se depara também, eu fiquei lembrando aqui de um outro tema importante que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tenta desmistificar a questão, por exemplo, situação de rua e mendicância, por exemplo, né, a questão dos mendigos, das pessoas, dos pedintes, etc., é algo também que é muito importante a gente ver que tem aumentado cada vez mais também a quantidade de pessoas em situação com deficiência, em situação de rua, em situação de pedintes, em situação de mendicância, né, também. Então, acho que essa é uma outra questão também que a gente tem que começar a ficar mais atento, né, para futuros estudos, futuras pesquisas, enfim, futuras análises aí também, né, e como, inclusive, muitas vezes a gente vê que, como a questão da situação da criança e do adolescente também, né, então a gente vê muitas vezes que a própria deficiência, existe uma certa, mesmo na situação de rua, e por que falar do capacitismo entre a própria população em situação de rua também, eu fiquei refletindo aqui, né, a própria deficiência, muitas vezes, ela gera uma situação de espetacularização dentro da situação de rua, inclusive, e que essa espetacularização ela pode servir até mesmo, é você que vai pedir ali, porque as pessoas vão ter mais piedade de você, porque você está na cadeira de rodas, ou está com ferro na perna, ou está assim, do que eu. Então, acho que e que você vai gerando outros ciclos de vulnerabilidade, outros ciclos de violência também, né? Então, isso também foi algo que me deixou aqui refletindo. Mas, enfim, conversas para o futuro, né? Mas eu anotei tudo aqui, porque quem sabe até começar a escrever alguma coisa sobre isso agora, né? Eu dei uma pesquisada aí, não tem muita coisa escrita sobre isso, eu acho que quem sabe sai um texto aí, trabalhando mais essas questões aqui. Mas minha profunda gratidão, né, a todo mundo que ficou até agora. Mais algum comentário, alguma questão? Podemos encerrar. Então é isso, gente. Obrigado. Né? Só agradecer mesmo, né? Agradecer. Alessandra e Carla, por favor. Desculpa te interromper, mas era isso. Queria agradecer. Não, por favor, faço para vocês mesmo aí para os comentários finais e, né, despedidas. Obrigada mesmo assim, pelo convite, obrigada pelas trocas, pelas perguntas. Também fiquei com vontade de me aprofundar mais sobre algumas coisas. Minha mãe está assistindo, gente. Ah, que bom. Tá aqui. E aí é isso, era só agradecer mesmo. Acho que é sempre bom, assim, estar trocando, compartilhando, né, um pouco dessa vivência, mas também aprendendo e sendo provocados, né, com as perguntas. Sim. Obrigada, de Carla. Só agradecer também a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, né, porque eu penso que quando a gente está em alguns espaços falando do nosso trabalho, é uma forma também de provocar as pessoas, a sociedade, a pensar sobre a população em situação de rua, a pensar sobre os grupos sociais, né, que estão em situação de vulnerabilidade, né, que estão desassistidos aí, que muitas vezes a gente passa na rua e não percebe,
a menos que seja uma pessoa que chegue para pedir, para mendigar alguma coisa. Então, assim, a gente é bem bacana poder falar do nosso trabalho, pensando nesse sentido. Agradecer pelas trocas que foram muito instigantes, assim, nos faz pensar também nos desafios, né, das pessoas que são múltiplas, e a rua, ela é múltipla muitas vezes, valendo a redundância. Obrigada demais, gente. Ok, obrigada de Carla. Mais alguém, Frank? Isso, gente. Só deixar um convite aqui, que a gente, além da CCS, a gente tem um espaço no Corra mensalmente, e a gente também abre para a rede para estar discutindo, né? Esse mês vai ser uma capacitação mais voltada interna para a equipe, mas acompanhe nossas redes, a gente sempre está divulgando lá quando tem essas capacitações, quem tiver interesse se inscreve, tem uma certificação também, né, com a parceria com a UFPA, e a gente pode ampliar essas discussões e outras tantas desse grande guarda-chuva que é a redução de danos, fazendo juntos lá. No mais, é só agradecer mesmo. Até para a semana, né? Toda semana a gente está aqui ainda. Beleza. Gente, muito obrigado. Boa noite. Continuem se cuidando, né? Usando máscara, né? E se vacinando, incentivando aí. Acho que isso é importante. E, mais uma vez, obrigado. Acho que foi mais uma noite muito rica da nossa CCS. Em breve, eu vou, né, ter que, quando o Google processar aí, eu vou colocar lá acho que vale a pena a gente colocar no YouTube também, para que outras pessoas possam estar acessando esse nosso debate, porque acho que foi um debate muito rico, tá bom? Obrigado mais uma vez e boa noite para todo mundo. Continuem se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau.